Bem-vindos a mais uma aula sobre derivada direcional. Pessoal, aqui eu tenho uma função, ela está com uma raiz, uma função de x e y, tem uma determinada raiz. Eu estou nesse ponto e quero seguir essa direção aqui, tá? Então vamos lá. Isso é uma função, uma superfície no espaço. Eu vou sair desse ponto e vou seguir essa direção. Quando eu calculo a derivada direcional, eu estou encontrando a taxa de variação de todas as retas tangentes seguindo a direção desse vetor aqui, ó. Lembra da aula anterior? Como que eu acho uma derivada direcional? Para você achar uma derivada direcional em relação a um vetor de uma determinada função, você vai calcular o gradiente da função no ponto em que você se encontra. Eu estou no ponto 1 e 1, é onde eu vou sair. E escalar o vetor unitário. O nosso vetor unitário aqui, para calcular ele, eu pego o meu vetor u e divido pelo módulo de u. Achar o vetor unitário aqui é mais fácil. Eu vou fazer aqui no cantinho para vocês já, para a gente fechar essa primeira parte, ó. A direcional da função, já vamos achar quem é o vetor u. Para achar o vetor u, eu vou pegar o vetor u, que é o 2 e o 2, e vou dividir pelo módulo dele. Para achar o módulo desse vetor u, eu venho raiz quadrada da primeira coordenada mais o quadrado da segunda coordenada. Isso daqui vai dar 4 mais 4 dá raiz de 8. Então, eu vou dividir aqui por raiz de 8 e aqui por raiz de 8. Esse é o vetor unitário. Vou até marcar aqui para vocês não esquecerem. Então, esse a gente já encontrou. Ó. Vai ficar raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 não, né? Vai ficar 2 sobre raiz de 8. 2 sobre raiz de 8. E o outro vetor, como eles são iguais, também vai ser 2 sobre raiz de 8. Agora vamos calcular o vetor gradiente da função no ponto 1 e 1. Para você achar o vetor gradiente, você primeiro precisa calcular as derivadas parciais dessa função. Então, você tem uma função assim, desse tipo. E para você começar a achar o f de x e o f de y, você precisa primeiro tirar ela da raiz e preparar. Como que eu tiro ela da raiz? Tudo isso daqui pode ser escrito como 4 menos x² menos y², tudo elevado a 1 meio. Tirou da raiz. Qual a regrinha que a gente aplica quando eu tenho uma potência? Eu aplico a regra do tombo. 1 meio desce multiplicando. 1 meio desce multiplicando a nossa função toda. Tiro uma unidade do meu expoente, ó, vou tirar 1 de meio, então vou vir aqui menos 2 sobre 2, isso vai dar menos 1 meio. E tem a regra da cadeia, lembra? Eu fiz toda a parte de fora, agora eu multiplico pela derivada de dentro. Posso dar uma melhorada nisso? Posso. Antes de começar a fazer essas derivadas, vamos já dar uma melhoradinha nisso daqui. Como isso está elevado a 1 meio, eu posso inverter isso daqui, ó. Vai ficar 1 sobre tudo isso. Quando eu inverto uma fração, o que é negativo vira positivo. E aí esse 1 meio eu posso voltar ele para a raiz. Então eu posso escrever isso aqui desse jeito, ó. 1 vezes tudo isso que está lá em cima. E esse valor aqui, ele vai descer e vai voltar para a raiz. Ele vai ficar 2 vezes a raiz de 4 menos x² menos y². Então, olha o que eu fiz, pessoal. Eu multipliquei esse 1 por tudo isso. Ó, mantive ele aqui. Essa parte que vocês estão vendo elevada a menos 1 meio, eu inverti a fração, ele foi para a parte de baixo. Aí ele virou 1 meio positivo. Eu joguei ele dentro da raiz novamente. Agora eu posso derivar em relação a x e em relação a y, já está preparada. Se vocês têm dificuldade em fazer isso, volta um pouco lá na regra da cadeia.
Quando eu faço em relação a x, eu olho só para o x. Então, isso vira constante e fica zero. A derivada de menos x² é menos 2x. Tudo isso dividido por 2 vezes a raiz de 4 menos x² menos y². Agora eu vou fazer o f de y aqui. O f de y vai ficar a mesma coisa. Ó, vou olhar só para o y, os outros vão virar constantes. O 2 desce multiplicando e a derivada de y² é menos 2y. Sobre menos 2, raiz de 4 menos x² menos y². Aqui vocês podem simplificar para ficar melhor. Ó, esse com esse com esse. Então vai ficar x sobre raiz de 4 menos x² menos y². E aqui em cima a mesma coisa, vai ficar menos y sobre a raiz de 4 menos x² menos y². Depois que você achou o f de x e o f de y, para você encontrar o vetor gradiente dessa função no ponto 1 e 1, você pega esses dois valores, que um é para x e um é para y, e substitui na sua função. Se você também esqueceu como que acha aí vetor gradiente, volta um pouquinho na aula lá. Então, ó, o x vale 1, então vai ficar menos 1 sobre. Põe 1 aqui e 1 aqui. 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, raiz de 2. Aqui em cima, como o x e o y vale 1, então também vai ficar menos 1 sobre, põe 1 aqui e 1 aqui, raiz de 2, deu igual. Então, o nosso vetor gradiente, que é esse daqui, da função no ponto 1 e 1, ele vale menos 1 raiz de 2 e menos 1 raiz de 2. E é esse vetor que eu vou usar aqui, ó. Agora vamos calcular aqui, então, o escalar entre esses dois vetores. Então, para a gente calcular a diferencial, eu venho aqui e multiplico x de um com x do outro. Menos 1 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai ficar menos 2 em cima. Embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 8 da raiz quadrada de 16, que por sua vez vale 4. Faz a mesma coisa para o outro. Ó. Eles são iguais. Menos 1 raiz de 2 vezes 2 raiz de 8 também vai dar menos 2 quartos. Menos 2 com menos 2, ó, resolve a parte de cima, dá menos 4. E 4 dividido por... E 4 aqui, a parte de baixo, a gente repõe ela. 4 sobre menos 4, isso vai dar menos 1. Então, isso que a gente encontrou aqui agora é a direcional dessa função. Se eu desenho essa função no espaço, saio desse ponto para chegar... Se eu substituir 1 no x e 1 no y, isso daqui vai ficar raiz de 2. Então, eu vou sair desse ponto, vou chegar lá no raiz de 2, seguindo a direção desse vetor. Eu sei que nesse momento as retas estão sofrendo uma taxa de variação negativa. Então, em vez de elas aumentarem a taxa de uma unidade, elas estão diminuindo a taxa de uma unidade. Então, a diferencial dessa função nesse ponto, seguindo esse vetor, é igual a menos 1. Tá? Espero que vocês tenham acompanhado mais ou menos o raciocínio. Tudo parte dessa fórmula aqui. E qualquer dúvida, anota que na aula eu tiro com o maior prazer. Um abraço para todos vocês.